Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aos Romanos, capítulo 10, versos 9 a 11. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E, por certo, novas lições a gente vai aprender. Continuamos falando sobre os primeiros dias do ministério do Senhor Jesus Cristo. E hoje, no ponto, a escolha dos primeiros discípulos. Porque a primeira lição que a gente já aprende é que o Senhor Jesus Cristo, ele não executou o seu ministério sozinho. Ele já nos ensina o método do grupo. Ele atuou em todo o tempo com 12 discípulos. Então, vejamos como tudo começou. João, capítulo 1, versos 35 a seguir. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, e traduzido quer dizer mestre. Onde pousas? Respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias, e traduzido quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Pedro, aliás, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. E nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe:
vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente leu até o verso 51. Na realidade, neste vídeo, apenas a leitura, apenas o texto básico, mostrando como se deu a escolha dos 12. Era o começo apenas. Mas a gente já percebeu, que lindo, como foi o primeiro contato do mestre com aqueles que o acompanhariam na sua trajetória de ensino, de pregação, de milagres. É interessante, os dois primeiros, eles estavam com João Batista. Por certo, eles tinham sido batizados pelo João Batista anteriormente. E então o relato aqui é que no dia seguinte eles viram, João Batista viu, ele conhecia já com uma certa intimidade. Ele viu que Jesus estava passando e ele que já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, dá-se a impressão que ele estava num diálogo com esses dois discípulos e Jesus ia passando. E Jesus disse para os dois discípulos: eis o Cordeiro. Não era preciso repetir tudo o que ele havia dito. Ele já tinha ensinado que o Cordeiro era aquele que tira o pecado do mundo. Agora, ele, quando está demonstrando para os dois discípulos, ele só disse, como que, numa linguagem popular: olha, o Cordeiro está passando. Eis o Cordeiro. Ah, mas aquilo despertou aqueles dois e eles partiram, acompanharam, seguindo o Cordeiro, seguiram a Jesus. Jesus, olhando aqueles dois homens, sabe que para Jesus nada era surpresa. Ele perguntou: que buscais? Por que vocês estão vindo atrás de mim, me acompanhando? O que vocês querem? Buscar, seguir o Mestre. E Jesus, sabiamente, a primeira coisa que ele fez, e eles perguntaram onde Jesus ficava.
Eles quiseram saber o endereço. E Jesus, vem cá, vamos ali. A primeira amostra, a introdução de como Jesus agiu na escolha de seus discípulos. Estes foram voluntários. Eles que viram Jesus, o acompanharam e Jesus pergunta, surpreendentemente, que buscais? Jesus, o Messias, e ele então levou-os até o lugar em que ele pernoitava, porque, afinal, Jesus vivia em atividades constantes. E nos vídeos posteriores, veremos como foi lindo o contato com os primeiros discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.